Glória a Deus. Vamos dizer amém. Nossas orações, irmãos. Bom dia. Paz seja convosco. Aproveita e dá um bom dia ao teu vizinho aí. Dizendo a paz do Senhor. Aleluia. Vocês viram que dia lindo que Deus nos preparou, né? Dia muito bonito. Aleluia. Samuel, será que dá para nós louvar aquele hino Senhor Formoso És? Vamos louvar esse hino? Para engrandecer, né, o nosso Deus já nesse primeiro dia de semana. Diga ao teu vizinho assim, ó, cuidado. Não deixa a religiosidade fazer o que está escrito no telão na sua vida. Olha o que Deus diz para Israel. Surdos, ouve. E vós cegos, olhai para que possais ver. A religião, irmãos, deixa a pessoa cega. Israel ficou cego e ficou surdo. E não viram o Messias. Não olharam para o Messias. Não ouviram de bom grado as palavras do Messias. Que o Senhor nos afaste da religiosidade e nos leve para a verdadeira religião. A verdadeira religião é esta: visitar os órfãos e os oprimidos,
e manter-se incontaminado do mundo. Aleluia. Vamos orar no coletivo? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui neste primeiro dia da semana, ó Pai. Aleluia. Deus, já estamos no finalzinho do mês de outubro. Ah, como o tempo passou rápido, ó Pai. E também, Senhor, um ano de muitas lutas. Um ano, ó Deus, de muitos problemas. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nós que cremos no Senhor sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes nós ficamos sem entender determinadas coisas, mas logo ali na frente o Senhor nos mostra o que é melhor para nós, ó Pai. E por conta de tudo isso, Senhor, nós queremos te exaltar nesta manhã e louvar e engrandecer a tua majestade, dizendo que o Senhor é o nosso Deus formoso. Aleluia. Oh, vamos adorar ao Senhor. Ele é o nosso Deus formoso. Ele é a rocha. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando está neste, aleluia, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Ele é formoso, Senhor, só o Senhor. Eu quero ver tua face, eu quero, e nós vamos ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, Senhor, vem limpar, resplandecer o meu primeiro amor. Oh, aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu para os irmãos da igreja de Efésios, ele diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Parece que o apóstolo Paulo estava vislumbrando o que anos mais tarde aconteceria. Quando agora o apóstolo João vai escrever à igreja dos Efésios em Apocalipse capítulo 2, ele diz: tenho porém contra ti, que abandonastes o seu primeiro amor. Ou seja, eles não colocaram em prática aquilo que o Espírito de Deus havia usado Paulo para que eles o colocassem em prática. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Aleluia. Esses que assim procedem, não perde de vista o primeiro amor. Oh glória!
Não desanima, aleluia. Vão adiante, porque estão revestidos de toda a armadura do Senhor. Oh, aleluia. Vem limpar, Senhor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Amém? Vocês sabem, domingo de manhã é que nem o Senhor Jesus naquele dia, né? Cantaram um hino e já partiram para um monte de oração e da explicação das Sagradas Escrituras. Pode tomar o seu assento? Deus abençoe, irmão Samuel. Obrigado. Glória a Deus. Eu já vou ganhar tempo e orar, caso algum irmão vá contribuir. Deus, os teus filhos que trouxeram as suas primícias e vão contribuir, que o Senhor abençoe, que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, receba. E agora, Senhor, é movido como oferta diante do Senhor, para que chegue diante de Ti como um aroma suave essas primícias. E nos dê sabedoria para administrar o que fica em nossas mãos, porque o Senhor tem sido fiel em nossas vidas. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se alguém for contribuir, a pastora Lu vai passar a salva. Hoje nós vamos dividir só os pequeninos. Os jovens ficarão aqui. O Alexandre ele ia ministrar a vocês, mas ele passou mal. E nós vamos orar por ele agora, em nome de Jesus. Deus, o irmão Alexandre que passou mal durante a noite, que o Senhor visite ele, ó Pai. Ele que estava incumbido de trazer aqui a revelação do Senhor para os jovens, mas que o Senhor possa ter misericórdia, cura ele, nós expulsamos todo o mal, e que ele possa estar aqui conosco à noite, glorificando e exaltando o teu nome, para a tua glória, para o teu louvor, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Os jovens, os pequenininhos, né, vão com a tia Di. E os adultos vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Os jovens e os adultos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. E nós vamos estudar essa epístola aos Romanos, capítulo 9. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vou deixar aqui o microfone aberto para os irmãos que forem participarem. Dá um bom dia também para quem está pela internet. Na paz de Cristo Jesus. Aleluia. Aos Romanos, capítulo 9. Vamos ler o capítulo inteiro, então. Chega os jovens para cá. Isso. Vamos ocupar as tribunas, as fileiras aqui. E vamos ler e estudar. Irmãos, escola bíblica é para nós estudar a Bíblia, né? Por quê? Porque quando nós vamos ler, principalmente Romanos, os adultos que estão aqui estudaram, a palavra de Deus diz que, através do apóstolo Pedro, que nós devemos ter respostas para todos aqueles que nos pedir razão acerca da nossa fé. Então, quando nós estudamos Romanos e o Senhor nos dá um ensinamento como esse, é porque chegará alguém que vai precisar ouvir isso que nós estamos aprendendo aqui. E no capítulo 9 diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém.
E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, o nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem ele direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamei povo ao que não era meu povo, e amada ao que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justificação vieram a alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Só quem crê em Jesus. Então nós não podemos ser confundidos. Queridos, eu uso desde a minha conversão, a Bíblia Sagrada, ela tem algumas linguagens diferentes. Pastor, qual é a linguagem original da Bíblia? Lá do Antigo Testamento, a linguagem original é o hebraico. E tem um pouco de vertentes em aramaico, são línguas do povo de Israel, o hebraico e o aramaico, línguas do Oriente Médio. Já no Novo Testamento, ela foi escrita em grego. Então a Bíblia é praticamente hebraico e grego. E
As pessoas que foram traduzindo a Bíblia Sagrada, os 70, né, que traduziu para a linguagem latina, e da linguagem latina, eles pegaram, 70 pessoas pegaram, que se chama-se Septuaginta, 70, pegaram o hebraico e também o grego e traduziram para o latim. Então a Bíblia Septuaginta. E a latina, a Vulgata Latina, João Ferreira de Almeida traduziu ela para o português. E eu uso a versão Almeida, revista e atualizada. É a versão mais antiga de João Ferreira de Almeida. Depois o João Ferreira de Almeida lançou Almeida, revista e corrigida. Quando você lê atualizada tem algumas palavras difíceis. E na corrigida, algumas palavras mais fáceis de compreender. E as duas se completam. Tanto a Almeida, revista e atualizada, como a Almeida, revista e corrigida, é a que está mais próxima da Vulgata Latina. Então, se você for comprar o exemplar da Bíblia Sagrada, compre Almeida, revista e atualizada ou Almeida, revista e corrigida. Se você pegar, é bom você ter outras versões. Por exemplo, hoje tem a linguagem de hoje. A linguagem de hoje serve para quando você vai ler na sua Bíblia, revista e atualizada ou revista e corrigida, aquilo que você não entendeu, você vai na linguagem de hoje, que vai clarear um pouco melhor o texto. Só que você tem que tomar muito cuidado com a linguagem de hoje, porque algumas passagens perdem a espiritualidade. Ou seja, quando fala que Jesus transformou água em vinho, ali a linguagem de hoje parece que diz que transformou água em cerveja. Perde totalmente a espiritualidade e o que o texto realmente quer dizer. Aí quem vai ler na linguagem de hoje, vai falar, se ele transformou em cerveja, eu vou beber cerveja. Não é? Porque nós somos tendenciosos ao erro. Então, ou você compre, para você ler constantemente, diariamente, uma dessas versões. Almeida, revista e atualizada, ou Almeida, revista e corrigida. Ok? Aí você vai entender a espiritualidade do texto. Pois bem, quando Paulo ainda começa a escrever a carta dele aos romanos, o pessoal do país de Roma, ele nos 3 primeiros capítulos, ele vai falar acerca do pecado. Nos 3 primeiros capítulos de Romanos, ele vai sempre bater acerca do pecado. Tanto é que no capítulo 1, vamos voltar um pouco, no capítulo 1, ele vai falar de como já era a sociedade naquela época. No capítulo 1, a partir do versículo 18, vai se falar sobre, no versículo 18 diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, a ira de Deus, não é a bondade de Deus que está dizendo o texto. A ira de Deus, ela vem do céu sobre toda a impiedade. Por que que a ira de Deus vem do céu sobre toda a impiedade? Porque Paulo vai discorrer dizendo, o homem, o ser humano, e também as mulheres, quando fala homem, homem e mulher, mudaram a glória de Deus em semelhança de imagem de coisa corruptível. Então eles fizeram uma imagem de águia, falou, isso aqui é o Deus águia. Eles fizeram uma imagem de alguma coisa, falou, isso aqui é a imagem do Deus Todo-Poderoso. E não é isso. Mudaram a imagem do Deus invisível e incorruptível em semelhança de coisas corruptíveis. Olha só, o mesmo Deus que dá a semente, onde a pessoa vai lá e planta, nasce a árvore, essa pessoa vai lá, corta a árvore, a qual Deus deu ordem à terra para produzir a árvore, corta a árvore, faz uma imagem e coloca aquela coisa como se fosse Deus. E isso trouxe da parte de Deus uma ira sobre os homens, sobre a humanidade. Então os homens, a princípio, desprezaram a palavra de Deus. Segundo, tornaram-se idólatras. Hoje,
Nossa geração está um pouco pior. Por quê? Hoje nós não nos dobramos perante imagens feitas por mãos, mas hoje idolatramos ídolos humanos. Eu já vi em show gospel, e as pessoas põem faixa. Quando o artista aparece no palco, eles gritam. Estão idolatrando os ídolos humanos. Estamos pior do que o povo primitivo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Hoje um jogador de futebol, as pessoas idolatram. É um ser humano igual eu e você. Um cantor, é um ser humano igual eu e você. O único que merece ser idolatrado é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é invisível. Nós estamos aqui, para nós ele é invisível, mas real. Nós estamos sentindo a presença dele. Quando é que nós vamos ver ele face a face? Quando nós morrermos ou quando sermos arrebatados. Aí veremos o Senhor, nosso Criador, tal qual ele é. E ele é simples. Oh, glória. Se tornaram idólatras. Depois desprezaram, olha só a sequência, desprezaram o conhecimento de Deus, se tornaram idólatras, da idolatria foram para a perversão. Agora homens se deitam com homens, mulheres se deitam com mulheres, e naquela época, Judas, é bom que venhamos a ler o penúltimo livro da Bíblia, carta de Judas, seres humanos se deitando até mesmo com animais. Conforme está dizendo aqui. A partir do versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne. Essa outra carne aqui do texto não é seres humanos. Homens que têm relação com animais e mulheres que têm relação com animais. Irmãos, é isso que me intriga. O ser humano, imagem e semelhança de Deus. Foi criado no top, no mais alto top dos tops. E agora desceu, desprezou Deus. Não quero saber do Senhor. Tornaram-se idólatras. Da idolatria foram para a imoralidade. Vocês veem como está escrito hoje aqui? Como que está a nossa sociedade hoje? Agora a imoralidade vira lei. E o líder religioso fala, vamos aprovar a lei. Só que no Salmos 89, olha que coisa interessante. Volta a sua Bíblia um pouco. Vamos colocar lei, porque bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu achar aqui o versículo. Não é no 89, Salmo 94. Salmo 94, verso 20. Que diz: pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade? O que é iniquidade, igreja? Vamos ver quem sabe dizer o que é iniquidade. Levante a mão, quem sabe. Pastora Cléia, por favor. O que é iniquidade? Rapaz, o que eu entendo de iniquidade é aquela pessoa que tem consciência, não é aquela pessoa que é ignorante, né? Como Pedro fala, que nós não devemos repetir aqueles atos que a gente praticava na ignorância. É uma pessoa que conhece a Deus, ela conhece a vontade de Deus, a palavra de Deus, e ela conscientemente decide a pecar. Então, ela é iniquidade. E em Provérbios diz, aquele que encobre a sua iniquidade jamais prosperará. Olha só, obrigado, pastora Cléia. Iniquidade é o pecado, eu sei que é errado e vou lá e sou favorável a ele. Mas o que o texto está dizendo para nós? São palavras profundas. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade? Ou, o trono da iniquidade, o que forja o mal, tendo uma lei por pretexto? E se eu disser a vocês
que tem muitos cristãos que são favoráveis a isso. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? É uma lei dos homens. Por pretexto para estabelecer como coluna da sociedade a iniquidade. E tem um monte de cristão que se diz cristão. É que o Papa tem razão. A paz, irmãos. E pastor, quando fala aqui também aqui, né, que o qual foge o mal tendo uma lei por pretexto, né? Os fariseus e os escribas, eles tentaram, né, adequar a lei da forma deles. E usavam essa lei para quê? Para cometer iniquidade, né? E aí a nação de Judá e de Israel caíram feio, né? Porque além de eles não cumprir a lei, estava tentando usar ela ainda para atingir pessoas, né? Então isso tornou uma grande iniquidade também, né? Que coisa séria, né, irmãos? Isso a gente está falando, né? Usando lá fora. Mas e aqui para dentro? Nós, o povo de Deus, né? Espalhado por a terra. A gente também, às vezes, cai na iniquidade. Né? Com a nossa língua, falando mal do nosso irmão, né? Dando ouvidos a coisas que não deve, vendo o que não se deve ver. Como é que nós vamos vencer isso? Só buscando a presença de Deus. E em Romanos, Paulo vai dizendo que quando essas pessoas se tornaram imorais, agora o último estágio que chegaram, em Romanos capítulo 1. Qual é o estágio que chegaram? No versículo de número 28, ó, olha só. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma posição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Quem é que os entregou? O próprio Deus. O próprio Deus os entregou. Agora, o que essas pessoas têm dentro de si? Versículo 29. Estão cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Pode ser que eu não faço, não pratico aquilo, mas quando eu vejo aquilo e aprovo, eu também estou no mesmo erro. Então, nesses 3 capítulos, Paulo vai mostrando como estava a sociedade, como está a sociedade hoje. Está desse jeito. De imagem e semelhança, caímos. Do capítulo 4 até o capítulo de número 8, Paulo vai explicar para as pessoas sobre a lei e sobre a graça. Ele usa todos esses capítulos, e principalmente no capítulo 8, ele fala que, olha que coisa linda, quando começa o versículo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, olha, quando eu quero andar pela lei bíblica, a lei dada por Deus a Moisés, eu vou morrer. Eu não vou conseguir cumprir ela. Então, a lei do Espírito e da vida, ou seja, quando eu vou buscar a presença de Deus em oração, em santificação, vou ter um momento com Deus, a sós, com o meu Criador. Então a lei do Espírito e da vida me livra da lei do pecado e da morte. Quando as pessoas se afastam de Deus e começam a viver seus próprios desejos, a carne é inimiga das coisas espirituais. Automaticamente eu vou caindo. E tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu espero, não vai dar nada certo. Porque eu não estou agradando a Deus. É isso que nós devemos entender. Os que não agradam a Deus por dar lado para a carne, o tempo vai passando, irmãos.
E quando não se agrada a Deus, nada vai dar certo na nossa vida. Porque Deus trabalha com o tempo. Hoje, busco a Deus. Amanhã, não busco a Deus. Fico dias e dias sem falar com o meu Criador. E aí os tempos vão passando. Por exemplo, eu já perdi a minha mãe em 1989. Depois que eu casei, né, meu pai segue a vida dele, eu sigo a minha, então formei minha família. E as coisas só começaram a dar certo na minha vida, os jovens que aqui estão, depois que eu aceitei Jesus. E comecei a dar liberdade para o meu Criador. Comecei a entender, querer entender Ele. O que Ele espera de mim, o que Ele requer de mim. Mas custou para mim absorver isso. Enquanto eu fiquei na questão ignorante, achando que fazia do meu jeito, estava tudo certo, eu só quebrava a cara, porque o tempo, os dias corriam, os meses passavam, e aí eu não tinha nada, vezes nada. Mas quando o Senhor entrou na minha vida e eu dei crédito para Ele, mudou tudo, a começar aqui de dentro. Ele vai mudando, vai trabalhando, quando a gente vai ficando a sós com Ele, quando a gente vai conversando com Ele, Ele vai direcionando, afinal de contas Ele é o nosso Criador. E no capítulo 9, é a tristeza de Paulo. Porque Paulo usa 3 capítulos, o 9, o 10 e o 11, para falar justamente do estado que Israel se encontrava. E no capítulo 9, então, depois de o apóstolo Paulo descrever a situação pecaminosa do ser humano nos 3 primeiros capítulos, a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo começa a mostrar de forma mais enfática que a lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai serviu para mostrar ao povo o apontamento dos pecados. E o decálogo, ou os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, tem em sua base, né, as 2 divisões. Vamos lá em Êxodo capítulo 20. Nós vamos ver 4 leis do homem para com Deus e 6 leis do homem, ou seja, 4 leis do ser humano para com Deus e 6 leis do ser humano para com o ser humano. No capítulo 20 de Êxodo, versículos 1 ao 17, o Senhor nosso Deus nesse dia reuniu o povo dele no Monte Sinai e desceu no Monte Sinai. E ali ele deu aí a lei ao povo. Ele falava com o povo, mas o povo temeu. Isso é muito importante a gente ler, porque diga assim, ó, Deus deu a lei no Monte Sinai. E diga, no mesmo monte, ele deu a graça. Que isso, pastor? Onde é que está escrito isso? Vamos acompanhar o texto. Nós viemos aqui para aprender de manhã ou não viemos? Então vamos acompanhar. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor Deus, eu sou o Senhor teu Deus que te visitei na terra do Egito, na casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas ou debaixo da terra, né, da água. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, e guardo os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Porque o Senhor não te terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor o abençoou o 7º dia e o santificou. Honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor de trombeta e o monte fumegante. O povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: viste que dos céus eu vos falei. Versículo 23. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro farei para vós outros. E o 24 agora. Um altar de terra me farás, e sobre ele santificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Vocês viram a graça de Deus aí no texto? Pastor, clareia um pouco mais. Vamos ver os 10 mandamentos. 4 mandamentos de Deus, de nós para com Deus. Primeiro, não terá outros deuses diante de mim. Não precisa ser imagem de escultura. Tudo aquilo que substitui Deus na sua vida é idolatria. Hoje o que tem substituído Deus na vida das pessoas? Eu tenho isso aqui, mas às vezes não está lendo Bíblia, está vendo coisas que não deve. Substituição de Deus. O tempo que era para ter comunhão com o Criador, para que Ele venha abençoar os dias futuros, estão sendo perdidos aqui. E outros, hoje tem tantos filmes, né? Na época passada, década de 90, vamos lá para locar filmes. Aí locava aquela sacolada de filme e ficava o fim de semana inteiro, né? Os crentes da década de 90. Mas hoje tem várias opções de filme, Netflix e tantas outras, e ficamos presos nisso. E a glória de Deus está longe. A graça de Deus está longe, e as pessoas ficam mergulhados em coisas vãs. Aí quando os dias passam, porque os anos chegam para todos nós, aí chega a fase adulta. Aí não dá certo emprego, não dá certo casa, não dá certo relacionamento, não dá certo nada. Porque esqueceram-se, trocaram a glória do Deus Todo-Poderoso em semelhança de coisas corruptíveis. Aleluia. Isso é muito sério, irmãos. Nós temos que aprender uma coisa. Todas as nossas decisões são plantações. E todas essas plantações terão colheitas daqui meses, daqui anos. O que estamos plantando? Quais decisões estamos tomando na nossa vida diária, na nossa vida familiar, na nossa vida social? Quais são as nossas objeções e quais são as nossas decisões? Quando Deus apareceu para Josué e disse para ele: tem bom ânimo, porque Josué estava desanimadíssimo. E Deus falou: bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra prometida. Farás esse povo entrar na terra prometida. Deus está falando: com o seu bom ânimo você vai semear coisas boas e você vai colher coisas boas. Tenha bom ânimo. Tenhamos bom ânimo para semearmos coisas boas, tomarmos decisões acertadas e colhermos ali na frente. Eu disse a uma pessoa esses dias, e aprendi isso. O homem, quando chega nos seus 40 anos de idade, 30 para 40 anos de idade, o ser humano, quando chega nessa idade, não pode errar.
Porque uma decisão errada, você já vai ter 50 anos daqui a pouco. Não dá mais tempo de voltar atrás. 60, 70, acabou. O jovem que toma uma decisão acertada de buscar a Deus e querer conhecer Deus, ele só tem a ganhar. Quando ele se forma homem, mulher, só tem a ganhar. Vai continuar nas pegadas de Deus. Tipo de Samuel. Desde pequeno, na presença de Deus, sem se desviar dos caminhos do Senhor, procurando conhecer o Criador. Deus o abençoou em tudo. Deus falava com ele, preparou a esposa para ele, preparou a família para ele. E no final da vida dele, ele reúne o povo de Deus e fala: eu quero ouvir da boca de vocês a quem eu furtei. Todo o povo em silêncio. A quem eu defraudei? Todo o povo em silêncio. E qual foi a resposta do povo? Você não fraudou em nada. Você foi um homem íntegro porque esteve na presença de Deus e tomou as decisões acertadas na presença de Deus. Diga ao teu vizinho: cuidado com o seu plantio. Diga assim: cuidado também com as suas decisões. Oh, quem pode adorar ao Senhor? Aleluia. Segundo, não fará para ti imagens de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. Não tem esse negócio, irmão, eu juro por Deus. Isso aí não pode falar jamais. Jamais. Eu juro por Deus. Não, esquece isso. Nós somos barro. Não toma o nome do Senhor em vão. Uma vez, o pregador fez uma alegoria, né? Quantos são servos do Senhor? Poxa, ninguém? Quantos são servos do Senhor? Servos e servas. Que maravilha, assustei agora, foi misericórdia. Uma vez ele fez uma alegoria dizendo assim, ó, os servos e servas do Senhor, que agora de servo já tornamos amigo, já ficou melhor, né? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Aí ele diz, um amigo e o servo do Senhor, às vezes está lá o Senhor atendendo, ouvindo as orações, porque são milhares e milhares de oração, aí você chega, ai meu Jesus, aí ele para tudo, meu servo me chamou. Ih, tomou meu nome em vão. Ai, meu Deus. Aí, para. Ih, ela tomou meu nome em vão. Uma alegoria que ele fez. Eu fiquei pensando, eu falei, não é que ele tem razão? Porque a gente é tudo cheio. Ai, meu Jesus. Ai, meu Deus. Sangue de Jesus. Tudo de forma banal. Tudo sem objetivo nenhum. O nome de Deus, irmãos, na nossa boca, tem que ser um nome temido. Tem que ser um nome respeitado. Os escribas, para escrever Yahvé, que é o nome de Deus, eles vinham, molhavam 7 vezes a pena em reverência, tamanho o temor, ia lá, escrevia a primeira letra e voltava, tamanho o temor, molhava de novo 7 vezes, tamanho o temor de falar, de escrever o nome de Deus. E hoje, nós, os ocidentais, qualquer coisa, né, eu vejo os norte-americanos, oh my God, oh meu Deus, ó Deus, toma o nome de Deus em vão. O nome de Deus não é para ser tomado em vão, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do sábado para o santificar. Foi dado a Israel, porque Israel era um povo escravo. E eles trabalhavam domingo a domingo, e não tinha tempo para Deus. Quem trabalha muito e tem pouco tempo para Deus, é o que eu estou dizendo, plantação. Quem não semeia na vida espiritual, não colherá na vida espiritual. Ô pastor, o que eu tenho que fazer? Tenha sabedoria nas suas contas. Faz aquilo que lhe aprover. Não vai dar um passo, porque você vai trabalhar bastante e não tem tempo para Deus. Aí não funciona. Aí se cumpre o salmo para nós. Inútil vos será de madrugada levantar e novamente trabalhar, e chega só à noite. Sai de madrugada, chega à noite. E Deus? Ah, não tenho tempo não. E oração? Ah, oração também não dá não. Por lógico que não dá, chega já vai capotando na cama. Mas é aqueles que escolheram a vida espiritual, aos seus amados Ele dá. Quando? Enquanto dorme, enquanto você está sendo restaurado, descansando, seu sono reparador, Deus já está abençoando o teu dia de amanhã. Oh, glória a Deus.
São poucas pessoas que tomaram posse disso. Enquanto você está na sua vida espiritual, investindo na sua vida espiritual, ainda que você quer ter coisas, mas que não convém agora. Então fica no seu lugarzinho, aquilo que você consegue pagar, vim para a igreja, vim para a oração, vim para a escola bíblica, ministrar na tua vida espiritual, porque Deus já está trabalhando na tua semana, vai ser semana de vitória. Aos seus amados dá, enquanto dormem. Aleluia. Aos seus amados ele dá. Depois vem, segundo alguns estudiosos, dizem que o quinto mandamento deveria também estar classificado no mandamento de homem para com Deus. Mas aqui fala, honra o teu pai e tua mãe. Só que tem um porém, irmãos. Honra o teu pai e tua mãe. Se o papai e a mamãe não estão servindo de exemplo, você deve honrá-lo, respeitá-lo, mas não obedecer aquilo que eles estão fazendo errado. Porque se você meu pai bebe, eu vou beber também. Não, aí você está desonrando a Deus. Minha mãe fala palavrão, vou falar também. Não, aí você está desonrando a Deus. Você deve honrar o papai e a mamãe quando precisar de você, esteja pronto para ajudar. São progenitores. Mas se as ações não estão agradando a Deus conforme a palavra, ore por eles. Ore por eles. E para nós que somos casados, nós temos que ter sabedoria. Porque o que tem de crente se envolvendo e trazendo cruz alheia para si, não está escrito. Família está lá, tudo torta, ninguém quer compromisso com Deus, você já convidou, não vai. E o que você vai lá resolver o problema dele, meu filho? Não tem como. Já convidou, já orientou, já orou, já visitou, não quer nada com nada, deixa Deus tratar a sua hora. Aí eu vou lá, pego o problema, vou lá, deixo minhas filhas em casa, meu filho em casa, vou lá resolver. Irmão, vamos crescer, vamos aprender que tem certas coisas que não cabe a gente resolver. É só oração. Entrega nas mãos de Deus. Precisou? Está aqui, mas já voltei para cá. Não, mas vem aqui. Eu não posso, porque eu tenho minha família para cuidar. Deixa eu ver quem entende isso. Tem uns irmãos falando, glória a Deus mesmo, porque Deus não manda indireta, não, ele é direto. Ele já vai direto, irmão. Não tem esse negócio, eu estou dando indireto, é direto mesmo. Não tem, com Deus é para mim, é para todos nós, porque ele ama e repreende o filho. Ele repreende a quem ele ama. Aleluia. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e não cobiçarás. Esse nono, não dirá falso testemunho, presta atenção. Diga assim, vacina. Cadê a vacina? Tem uma vacina, tem marca, né? Vacina. Então, agora a vacina. Diga assim, mexeriqueiros. Sabe o que é isso? As pessoas que chegam, irmão Luciano, você viu fulano? Mas será que é isso mesmo? Será que aconteceu isso mesmo? Aí quer tirar da boca dele. Isso é mexeriqueiro. Vacina para nós hoje. Foge dos mexeriqueiros. Ligou para você, ou chegou na sua... Blá, 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 blá. Mexeriqueiro, dá licença. E a Bíblia diz sobre mexeriqueiros. É um tal de ir... Às vezes eu vou lá, um exemplo, fazer a unha lá na Marinha. E vou lá... porque você viu fulano? Você viu fulano, Marinha? E quer tirar coisas que não cabe a nós. Isso é mexeriqueiro, se intrometer na vida alheia. Diga ao teu vizinho, cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Já temos uma vida para cuidar. Tem vida, tem esposa, tem filho. Cuida da tua vida. Deixa esses mexeriqueiros de lado. Não, porque fulano, porque ciclano. Mexeriqueiro, e a Bíblia fala sobre mexeriqueiro. Não sejais mexeriqueiros, diz a palavra de Deus, em Provérbios. Porque aparece cada um, né, irmão? Você ligou porque fulano, irmão, não sei. Mas não fiquei sabendo de nada. Que Deus abençoe. Não estou podendo falar agora, estou no trânsito. Já, tchau pardal, como diz. Já, tchau pardal. Chega de mexeriqueiro. Olha só, aqui Deus deu a lei. Vamos ver a graça agora. Depois de Deus dar a lei ao povo, onde a lei apontou os pecados, o povo, apontou os pecados do povo, né? E por isso o povo teve medo, ficou com medo. Deus agora já deu automaticamente a graça. Como, pastor? Onde o senhor está vendo isso no texto? Olha no versículo 24 de Êxodo 20.
um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos. A lei apontou, morri, pequei. O que eu faço? Traz os seus holocaustos. É a graça de Deus, irmão. Logo em seguida de dar a lei, Deus já mandou construir o altar. E no altar, olha só como ele diz aqui, ó, versículo 24. Um altar de terra me farás, sobre ele sacrificarás os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar que eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Versículo 25. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profanô-la-ás. Diga assim, no altar não podia ter ferramenta humana. Irmãos, eu não estou aqui pregando aquilo que quero, eu estou aqui como pregando o que Deus quer. Ensinando o que Deus quer. Ah, mas está dando umas indiretas para mim. É para você mesmo, não é direta, é direta. É para mim também. Não é indireta, é direta. Então, ferramenta humana não convém. Não adianta chegar aqui no altar e chorar e fazer a igreja chorar. Ferramenta humana não convém. Porque quem faz chorar é Jesus. Quem toca do ser humano é Jesus. Não tem como usar a ferramenta humana na obra de Deus. Vai quebrar a cara. Se usar a ferramenta humana na obra de Deus, nós quebramos a cara. O que eu faço então? Na unção do Espírito Santo de Deus. Aí nós seremos usados. Aí o Senhor vai no ponto de encontro daqueles que anseiam e precisam de uma resposta. Dando a lei, Deus já deu também o altar. Pecou num desses pecados? Pequei. E agora eu me arrependi. Traga aqui o meu sacrifício. Graça. Graça. Pequei. E agora? Jesus já morreu por nós. A graça. A graça de Deus. E Paulo, nesses versículos, né, os animais indefesos, isentos de culpas, que eram sacrificados no altar de holocausto, eram símbolos do nosso Senhor Jesus Cristo, que indefeso e sem culpa foi sacrificado na cruz, que é o símbolo do altar de holocausto. Deixa eu ver quem entende isso. Aleluia. É justamente neste enredo que Paulo ensina no capítulo 4 a 8 de Romanos, né? Paulo fala da lei, o qual serviu para apontar os pecados. Romanos capítulo 5, vamos dar uma olhada aqui. Romanos capítulo 5, versículo 20, parte A. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A palavra avultar significa colocar em relevo, mostrar, clarear, apontar. Então sobreveio a lei para clarear a ofensa. A ofensa é o que? É o pecado. Quando foi introduzido a lei, que ele disse, não cobiçarás os israelitas, eu cobiço coisas do meu próximo. Eu estou em pecado. Quando veio a lei dizendo, não terá outros deuses diante de mim, os egípcios tinham deuses no coração dos egípcios. Quando veio a lei e avultou e mostrou tudo aquilo que é pecado, eles falaram, morri. Mas, no mesmo versículo, parte B, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou para a morte, pela morte, né? Assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante agora não touros, não bodes, não vacas, não rolinhas, não pardais, ou aqueles animais, mas mediante Jesus Cristo nosso Senhor. É impossível que o sangue de um touro venha perdoar pecado, mas o sangue de Jesus nos perdoa. Aleluia! Bendito seja o Senhor. É justamente neste enredo, né, que Paulo ensina que agora não é mais os animais, mas é Jesus.
Nos capítulos 9, 10 e 11, né, Paulo, com muita tristeza, expõe a situação dos israelitas, os quais, em sua grande maioria, não se atentaram no que diz respeito ao Messias, que é a graça de Deus. Na carta de Paulo a Tito, olha o que diz no capítulo 2, e versículo 11, quando Paulo escreve a Tito, ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então a maioria esmagadora dos israelitas preferiram não andar pela fé, preferiram se auto-enganar vivendo através das obras da lei. E no capítulo 9 é onde nós entramos. Vamos ler no versículo de novo, versículos de 1 a 5, e mergulharmos um pouco mais nesse ensinamento. Pedi o pastor Harold para ler capítulo 9 de Romanos, versículos de 1 a 5, por favor. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, tendo grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção dos filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Aleluia. Então vocês digam assim: Paulo era patriota. Às vezes os jovenzinhos estão na escola ainda. Patriota é quando você ama a sua pátria. Brasil, você é brasileiro, então ama a minha pátria. Paulo orava, além de patriota, ele orava pela pátria dele, pelas pessoas da sociedade dele. E ele está dizendo o motivo da tristeza. Tá? Paulo expõe sua imensa tristeza em relação ao seu povo. Como patriota, Paulo chora e geme por ver a cegueira e a surdez espiritual do seu povo. Paulo sabia que ele era salvo. Paulo sabia que ele iria herdar o céu. Mas quando ele olhava para a nação israelita, ele via que o povo não reconheceu Jesus. Que a maioria do povo não queria saber de Jesus. E nós, como brasileiros, estamos chorando pela nossa nação. É dever nosso orar e gemer por todos os homens e mulheres da nossa e também das demais nações. Isso é um ensinamento bíblico. Quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, eu vou ler para vocês o capítulo de número 2, versos de 1 a 6, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplica e orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, todos os seres humanos, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Paulo está nos orientando que nós devemos orar por todos os homens, por todos os seres humanos. E ele continua, e também orar pelos reis, presidentes, quadro político de todas as nações. E o que é que tem se acontecido muito no nosso meio, quando eu digo povo de Deus? Muitos de nós estamos, em vez de orar, estamos difamando, estamos julgando. Ah, mas esse roubou. Deixa que Deus cuida dele. Meu papel é orar para Deus fazer a obra. Todas as pessoas investidas de autoridade
Foi Deus que colocou lá. Se um corrupto ascendeu no trono, é porque o povo também é corrupto. Deus só dá aquilo que a nação é. Se ascendeu no trono um Acabe, é porque Israel estava feio. Se ascendeu no trono um Davi, é porque Israel estava ainda com a sua vida espiritual um tanto quanto em ordem. Se ascendeu no trono alguém, né, nesses últimos anos, que herdou da corrupção, é porque o povo também é corrupto. Ô pastor, onde é isso? Vai ver nos vídeos, irmãos. Caminhão, o homem está lá, eu vi um vídeo, o homem está lá agonizando e o povo roubando a carga. Aí vai querer um presidente honesto? Começa aqui embaixo, na base. Na base. Oh, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Quando se acende no trono alguém que é justo, é porque tem alguém orando e está entendendo e praticando o que Deus está dizendo através da primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, daqui para frente, apenas ore. Não julgue mais ninguém. Ah, mas foi corrupto, roubou demais. Deus, irmãos, é Deus. A justiça virá. E o que eu devo fazer? Orar, para que Deus coloque alguém. Para quê? Para que possamos viver dias tranquilos na terra. Dias tranquilos na terra. Hoje está passando um momento de intranquilidade. Poderia e pode, né, se tivesse mais força, o lado que não quer saber da justiça, se eles tivessem mais força, iria sair uma guerra armada, uma revolução entre pessoas brasileiras. Mas, enquanto a igreja está orando, Deus não deixa acontecer a guerra civil. Por isso você vai tendo seu emprego, você vai tendo nós vamos tendo o meio de sustentar a nossa família. Mas, quando nós deixamos de orar pela humanidade, pelo nosso país, pelas pessoas investidas de autoridade, nós paramos de orar nesse sentido, o braço que é contrário à justiça começa a ficar armado. E uma vez ficando armado, acontece guerra civil. Acontecendo guerra civil, tchau, tchau, emprego. Acontecendo guerra civil, tchau, tchau, alimentação, porque eles vão roubar os caminhões para alimentar os soldados. É o que está acontecendo em muitos e muitos países. Guerra civil. Acontecendo guerra civil, soldados entram nas casas, tiram a virgindade das meninas. Pegam os meninos, levam para o campo de concentração, para se tornar um guerrilheiro também. É o que aconteceu na Síria, um dos países mais antigos do mundo, despovoado pela guerra civil. É isso que nós queremos, irmãos? Então nós devemos orar. Orai por todos os homens. Orai também por aqueles que são investidos de autoridade. Quadro político. Quando nós assim o fazemos, nós detemos a força do mal de avançar. Porque Paulo diz em 2 Timóteo, em 2 Tessalonicenses, vocês sabem o que detém a força do anticristo. O que detém dele agir, as ações dele? Quando a igreja ora, quando a igreja busca a Deus, quando a igreja coloca os homens na presença de Deus. Esses dias eu estava orando, eu falei, Deus, visita lá esses poderes, lá em Brasília, com a tua graça, e vê aquelas leis estranhas, em nome de Jesus, que isso aí acabe, esses demônios que estão agindo lá, sejam expulsos daí, em nome de Jesus. Deus honra nossas orações. E assim nós vamos vivendo dias tranquilos sobre a terra. Diga glória a Deus. Aleluia. Também é nosso dever orar, chorar e gemer pelos israelitas. Olha o que diz o Salmo 122. 122. Versos 6 ao 9. Diz, orai pela paz de Jerusalém. Aí tem uma promessa embaixo. Sejam prósperos os que te amam. Eu vou perguntar, mas eu já sei a resposta. Quantos querem ser prósperos? Prosperidade dentro da alma, prosperidade financeira.
Olha um segredinho aí, ó. Tá aqui, tá na Bíblia. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos seus muros e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa de Deus, por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Orai pela paz de Jerusalém. Quantos de nós nem sabíamos que deveríamos orar para ter paz em Israel? Você já pensou, olha como vive o israelita hoje. Você já pensou, você está com a tua família, você vai passear num shopping, aí você vai lá comer um negocinho, aí você está sentadinho lá, de repente chega lá um homem bomba e explode tudo. Aí você vê o corpo dele dilacerado, você vê as pessoas, umas feridas, outras mortas. É gostoso viver esse sentimento de medo? Você está com a sua família passeando, aí vem alguém te dar uma facada nas costas. Israel vive assim, você sabia? O sentimento de Israel é assim hoje. Eles vão com a família, mas vão assim, ó, com medo, olhando, os soldados atentos, porque pode vir um homem, mulher bomba que menos espera. Quando o texto está dizendo, orai pela paz em Jerusalém, quando nós oramos para que Deus intervenha lá em Jerusalém, em Israel, a prosperidade de Deus alcança a nossa alma. Orai pela paz de Jerusalém e sejam prósperos aqueles que a amam. Aleluia! No versículo 6 de Romanos, vamos lá, Romanos capítulo 9, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelita. Na verdade é do versículo 5. Deles são o patriarca, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Então no versículo 6, no versículo 5, melhor dizendo, Paulo fala que da nação israelita descende o Cristo segundo a carne, descendência de Davi. Paulo está dizendo nesse versículo 5 que a mãe Maria, né, mãe de Jesus, bem como o pai José, ambos teriam que ser da descendência de Davi. E isso nós vemos na genealogia, narrado por Lucas em capítulo 3, e também na genealogia de José, narrado em Mateus capítulo 1. Quando tem a genealogia, e quando chega no Antigo Testamento em Crônicas, você vai ler fulano gerou ciclano, eu vou pular essa parte. Não faça isso não. Porque se você pular essa parte, você vai perder coisas boas. Principalmente em Mateus. Mateus capítulo 1 fala da genealogia de José. Mateus capítulo 1. Começa dizendo o texto: livro da genealogia de Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E vai parar onde? Vai parar aqui, no versículo de número 15, diz, Eliú gerou Eleazar, Eleazar Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Cristo, na qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Agora, na genealogia de Lucas, é a genealogia de Maria. E tem uma coisa importante aqui que você deve aprender. Lucas capítulo 3. O versículo 23, porque alguém pode dizer assim, quem é o pai de Jesus? É José. Mas vamos ler no versículo 23, ó. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eri. Era como se cuidava. Então José cuidava dele. Só que
essa genealogia de Lucas, capítulo 3, você não deve ler ela, né, a partir do versículo 24, você deve ler ao contrário, do versículo 38 até chegar ao versículo 23. Por quê? Porque de trás para frente vai falar da humanidade. Jesus veio num corpo humano igual ao nosso. Então, se pegar de trás para frente, do versículo 38, Deus criou Adão. Né? Deus gerou Adão. Adão gerou Sete. Sete gerou Enos. Enos gerou Cainã. Cainã gerou Malael. Malael gerou Jared. Jared gerou Enoque. Enoque gerou Metusalém. Metusalém gerou Lameque. Lameque gerou Noé. Noé gerou Sem. Sem gerou Arfaxade. Arfaxade gerou Cainã. Cainã gerou Salá. Sailá gerou Eber. Eber gerou Faleque. Faleque gerou Ragal. Ragal gerou Serug. Serug gerou Naor. Naor, né, foi pai de Terá. Terá foi pai de Abraão. Abraão foi pai de Isaac. Isaac foi pai de Jacó. Jacó foi pai de Judá. Judá foi pai de Pérez. Pérez foi pai de Esrom. Esrom foi pai de Arne. Arne foi pai de Admin. Admin foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Nasson. Nasson foi pai de Salá. Salá foi o pai de Boaz. Boaz foi o pai de Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. É aqui que a linhagem faz assim, ó. Porque em Mateus capítulo 1 diz: Davi foi pai de Salomão, linhagem real que parou em José. Quando chega aqui, ó, Davi foi pai de Natã, irmão de Salomão. Veio a linhagem de Maria para cá. Linhagem de José foi para cá. Linhagem de Maria foi para cá. Quando chega aqui, ó, agora vocês vão entender. Versículo 24, né? José, sempre de trás para frente. José gerou Janai, Janai gerou Melque, Melque gerou Levi, Levi gerou Matate, Matate gerou Eli. Eli gerou José. Diga ao teu vizinho, pergunta ele, cadê o nome de Maria aí? Não é a genealogia de Maria aqui? Por que está dizendo gerou José? Vamos entender uma coisa aqui, irmãos, muito importante. Eli é pai de Maria. Eli é o sogro de José. Quando diz Eli foi pai de José, é que no Antigo Testamento, como era também na década de 80, quem era responsável pela esposa era o marido. O documento da esposa era trocado pelo documento do marido. Então a esposa, né, ia abrir uma empresa, eu lembro, minha mãe tinha uma empresa de lavar uniforme de futebol. No documento dela, o CPF era o CPF do meu pai. Aqui também está colocado José, mas na verdade, né, nesse sistema machista da época, que foi escrito num ambiente onde o homem se sobressaía. Eli, que era o pai de Maria. Quantos entendem isso? Então, se a partir de hoje alguém for perguntar para você, mas na genealogia está José, por que está isso? Você vai explicar. Isso só se aprende na escola bíblica. Aleluia. Então você explica, não, é que naquele ambiente, assim como era na década de 80, o marido responsável pela esposa trocava até o número do CPF, era o CPF do marido. E assim também aqui está acontecendo. E era como que se cuidava, né? Não é que ele era o pai, ele cuidou de Jesus, ajudou a criar. Então, duas genealogias. Quando no versículo 5, deles, de Romanos, da nação israelita, veio Cristo, que é descendência de Davi. Salomão, descendência vai para em José. Natã, a descendência vai e chega em Maria. E de Maria, Deus vai lá e vai no ventre dela e nasce o Salvador do mundo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler os versículos, Romanos capítulo 9, versículos 6 a 13. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos.
mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo eu virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amei Jacó e me aborreci de Esaú. Nessa seção desses versículos, nós vemos a onisciência de Deus. Onipotência, Deus tem todo o poder. Onipresença, Deus está em todos os lugares. Está aqui, está na China, está no Japão, está na favela. Onisciência, Deus sabe de tudo. Ele é onipotente, onisciente e onipresente, sabe de tudo. Então, nessa seção dos versículos, nós vemos a onisciência e a presciência de Deus relacionados na escolha das pessoas que viveram uma vida espiritual. Ele usa sempre dois. Diga assim: Abraão teve muitos filhos. Fala, mas vamos falar de dois: Ismael e Isaque. Ismael foi o primeiro filho de Abraão com Agar. O primeiro filho dele com Agar. Isaque foi o segundo filho dele com Rebeca. Melhor dizendo, com Sara. Com Sara. Ismael, homem carnal. Isaque, homem espiritual. Jacó teve dois filhos. O primeiro, que saiu primeiro, Esaú. E o segundo, Isaque, melhor dizendo, teve dois filhos. Que saiu primeiro, Esaú. O segundo, Jacó. Os dois irmãos. Esaú, carnal. Jacó, espiritual. A presciência e a onisciência de Deus já sabia que Ismael seria um homem carnal, assim como Esaú também seria um homem carnal. Mas eles não tiveram ensinamento? Tiveram. Não tiveram exemplo? Tiveram. Abraão foi pai de Isaque. Isaque também pai de Jacó e Esaú. Ismael, filho de Abraão, teve ensinamento. Andar pela fé. Os netos, Jacó e Esaú, tiveram o mesmo ensinamento, porque quando os dois nasceram, Abraão ainda era vivo. Tiveram ensinamentos. Por que que um foi carnal e outro foi espiritual? Escolha individual de cada um. O que estamos escolhendo? Escolha individual de cada um de nós. Espiritual ou carnal? Vamos ver nas entrelinhas isso. Então, nessa sessão, nós vamos ver a onisciência de Deus já na escolha das vidas daqueles que seriam carnais ou espirituais. Paulo destaca dois exemplos de pessoas que escolheram viver pela graça, através da fé. E dois exemplos de pessoas que viveram nas obras da carne. E antes de falarmos desses exemplos espirituais, vamos aos exemplos carnais que estão no versículos 6 e 7 de Romanos 9. Que diz ali, ó. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Nem todos, até você que está ouvindo pela internet aí, nem todos os que estão dentro da igreja são cristãos. É a realidade, irmão. Como assim também na época de Israel. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência.
No versículo 6, Paulo está fazendo menção que as pessoas que são israelitas, nascidas de pai e de mãe israelita, isso não significa, de fato, que são filhos de Deus. Filho de crente, crentinho é? Não, senhor. Filho de pastor é crente? Não, senhor. Ah, mas é filho de pastor, mas é... Não, senhor, não vamos confundir as coisas. Ah, mas é filho de cantor, é filho de músico. Não confunda as coisas. Um dia, nossos filhos terão que aceitar Jesus. Enquanto isso, a realidade é nua e crua. Estão no pecado. Um dia, nossos filhos terão que levantar a mão e dizer: Senhor, eu te aceito. Faça o que o Senhor quer em mim. O nosso papel como pai e mãe é ensiná-los. Eles vão ter que ter a decisão deles. Quem ama, ensina. Quem ama, cuida. Quem ama, ora. Quem ama, indica o caminho. Quem ama, se preocupa com o filho, com o crescimento do filho. Nosso papel, irmão, a gente vai fazer. Só que eles vão crescendo, crescendo, crescendo. Daqui a pouco eles vão ter que tomar a decisão deles. Os 12 anos, completou 12 anos, a tendência é pecar. Eles caem para o pecado, não tem como. Nós não vamos segurar quando está pequenininho, que coisa linda, né? E a gente vai no nosso colo e leva para a igreja, pega na mão. Cresceu, cada um vai ter que tomar a decisão. Aleluia. Então vamos parar com essa bobagem, que filho de crente, crentinho é, que não tem nada a ver isso aí. Filho de pastor, pastor, não tem nada a ver isso aí. Nossos filhos, cabe a nós ensiná-los. Vai chegar o dia, a Bia já tomou a decisão, vai chegar o dia que a Maria Eduarda vai ter que tomar a decisão dela. Quem ela quer servir? O mundo ou a Cristo? O meu papel é ensiná-la que com Cristo vai herdar a vida eterna. E vai ser bem-aventurada na terra. Mas é a escolha dela, eu não posso impor. Nós não podemos impor isso. Não podemos agarrar pelo cabelo. Você vai! Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Pelo Espírito Santo. Aleluia. Então nem todos os de Israel são de fato israelitas. Não é porque eram filhos de Abraão, né, circuncidavam-se. Então no versículo 6, Paulo está fazendo menção que as pessoas que são israelitas, que as pessoas, né, que são israelitas, nascidas de pai e mãe israelita, isso não significa de fato que são filhos de Deus. Os verdadeiros filhos e filhas de Deus são aqueles que circuncidam o coração. Já está dito em Romanos capítulo 2, vamos ler. Isso é tão bom porque vamos lembrar aqui da aula da circuncisão. A aula da circuncisão, que nós aprendemos aqui. O que é a circuncisão? Quando nasce um menino israelita, o menino, ao 8º dia ele é levado para a sinagoga para praticar o bar mitzvah, que é a circuncisão. Pega o pênis do menininho, uma ponta aguda, faz um círculo, tira aquela pele peniana, chama glande aquilo lá. Na glande, faz um círculo e tira aquela pele. Por quê? No Oriente Médio, os beduínos, eles não eram acostumados, não tinha como tomar banho diariamente. Está no deserto. Então aquela pele peniana junta muita sujeira, junta fungos e traz ali problemas para o homem. Diz o estudo que muitos cânceres de colo de útero das mulheres é por higiene, falta de higiene do homem. A sujeira. Então, espiritualmente, Deus estava dizendo a Abraão, tira o excesso. Quando Deus instituiu a circuncisão para Abraão, era espiritual, dizendo, da mesma forma que vocês tiram para ter higiene, tira o excesso do pecado da vida de vocês. O que é excesso que traz o pecado? Toda vez que nós buscamos a Deus, a palavra de Deus diz, prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando nós conhecemos, aí nós queremos mais. Esse excesso é bom. Mas todo excesso contrário a isso, excesso de celular, excesso de computador, excesso de coisas banais, isso vai trazendo sujeira para dentro de nós.
Quando se tirava o excesso, não tinha como acumular sujeira no pênis do homem. Quando se tira o excesso da nossa vida, a sujeira do pecado não fica acumulada dentro de nós. Aleluia. Então, Paulo está dizendo que aquele ato de circuncidar, e os judeus colocaram isso como coisas espirituais, o ato apenas de circuncisão, mas não tirava os excessos pecaminosos da vida. Aí Paulo vai dizer, já que vocês estão ele colocando como prisma espiritual isso, vai lá vai o que é ser uma pessoa circuncidada de verdade, no versículo, capítulo 2 de Romanos, a partir do versículo 25. Porque aí Paulo pega os homens e coloca as mulheres também no mesmo patamar. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E aquele que é incircunciso por natureza, cumpre a lei. Certamente, ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é exteriormente, nem circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, de cujo louvor não procede dos homens, mas procede de Deus. Quando nós circuncidamos o nosso coração, tiramos todo o excesso pecaminoso, o louvor procede de Deus. Quando nós estamos cheios de si, o louvor procede dos homens. E as pessoas ficam cheias. O que Deus quer, Deus estava mostrando para aqueles israelitas. Vocês são descendência de Abraão, vocês têm por prática a circuncisão. Vocês não estão atentando na mensagem espiritual da circuncisão, mas tudo bem. Mas eu vou te mostrar para vocês o que é circuncisão. Então nós, gentios, não temos a prática da circuncisão. Mas temos que ter higiene. O homem tem que ter higiene pessoal. Não temos a prática da circuncisão como os israelitas. Mas circuncidamos o nosso coração. Nós agora obedecemos à lei de Cristo Jesus, que é da liberdade do Espírito. O Espírito Santo dirige os nossos passos. O Espírito Santo faz com que nós venhamos a obedecer à lei. Porque a lei aponta o pecado. Cristo cravou nossos pecados na cruz, somos guiados pelo Espírito Santo. O que é que ele está nos dizendo nas entrelinhas, afunilando nas entrelinhas hoje? Tenham mais comunhão comigo. Estejam mais perto de mim. Por quê? Se nós estivermos com ele, nós não seremos mexeriqueiros. Se nós estivermos com ele, nós não iremos pecar. Se nós estivermos com ele, nós iremos ver a vida de uma outra maneira. Se nós estivermos na presença dele, temos a convicção e a certeza que dias melhores virão. Se nós estivermos na presença dele, temos a convicção e a certeza de que estaremos agradando a ele e tem uma promessa: se você me agradar, eu vou satisfazer o desejo do seu coração. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Estejamos em pé. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Aleluia. Uma aula doutrinária, irmãos. E a aula doutrinária é aquilo, né? É sempre vacina. E a vacina dói, né? Quando nós era pequenos, nós chorava. Sempre vacina. Hoje, e a vacina, como dói, e eu já tenho convicção, depois também o pastor Herd pregou, disse: o Deus que te dá a mensagem é o Deus que te assiste pregar a mensagem dada. Coisa forte. O Deus que me deu essa aula é o Deus que estava sentadinho aí no meio da plateia me assistindo a ministrar a aula.
Aleluia. Eu tenho convicção. Pode não ter tido muitos glórias a Deus, mas eu tenho convicção que nós vamos sair daqui mais reflexivos. Porque não são descendência os que são filhos de Abraão, mas a descendência de Abraão é aqueles que são espirituais, os que aceitaram a Cristo e andam pela fé. Eu tenho convicção e certeza que se nós observarmos tudo que nós aprendemos aqui hoje, as diretas que Deus nos deu, e pegarmos a carapuça e vestirmos, nossa vida será mais fácil. Nós vamos viver dias melhores e felizes. Vamos orar? Aleluia. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, ó Pai, por ter iniciado esse estudo de Romanos 9. Deus, foi uma longa introdução até começarmos a afunilar na aula. Mas, ó Deus, o Senhor me usou aqui para trazer ensinamentos e nós vamos continuar, Senhor, nesses ensinamentos da semana que vem, se o Senhor o permitir. Peço que o Senhor crave, conforme o Senhor escreveu nas tábuas de Moisés, escreve nas tábuas do nosso coração, para que fique cravadas, Senhor, essas palavras em nome de Jesus. O Senhor veio da descendência de Davi. Nós aprendemos, ó Pai. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que quer o nosso bem. O Senhor não quer que nós venhamos a ficar como Israel, onde Paulo escreve com muita tristeza: eu queria ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos compatriotas. Olha que coisa profunda que ele disse, Senhor. Então nos livra da religiosidade, ó Pai, e nos leva de encontro com o teu querer, com a tua vontade, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tome o seu assento. Aleluia. Hoje não teremos versículo porque nós vamos continuar essa aula ainda. Foi só a introdução. Semana que vem a gente mergulha um pouco mais. Vamos ver os versículos então com os pequenininhos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Cauãzinho tem uma cara de arteirinho, né, irmãos? Ele é uma figurinha. Coisa linda. Deuteronômio 28, 1. E será que, se ouvides a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que te ordeno hoje, Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Tem mais? Vamos ouvir então. Glória a Deus.